onde vêm os recursos para a educação? Qual é a principal fonte de recursos? Como devem ser investidos os recursos? Bom, os recursos vêm de diferentes fontes, sendo a principal delas o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. E como funciona o Fundeb? O Fundeb é um fundo formado por recursos de impostos de estados e municípios. 20% do que é arrecadado através de transferências e diferentes impostos, como IPI, ICMS e IPVA, entre outros, não entram no caixa da prefeitura ou do estado. Essa verba é depositada diretamente em um fundo contábil estadual. Cada uma das 27 unidades da federação tem um fundo próprio, que funciona praticamente como uma conta bancária. É para lá que vão os recursos que são então redistribuídos entre as contas do Fundeb das prefeituras e do governo do estado. O valor que cada município irá receber depende do número de alunos matriculados na educação básica pública. Esse número é determinado pelo censo escolar realizado no ano anterior. O total de matrículas de cada rede de ensino é então multiplicado por um fator de ponderação, para se chegar ao valor que deve ser enviado às contas de cada estado e município. Esse fator de ponderação representa quanto vale cada matrícula. Há 19 fatores de ponderação, sendo a matrícula no ensino fundamental urbano, nas séries iniciais, a base de cálculo. Por exemplo, uma matrícula em um curso integral ou em uma escola no campo precisa de mais recursos, então ela vale mais que uma matrícula em tempo parcial. Mas para tudo isso acontecer, precisamos de uma ferramenta muito importante, o censo escolar. Nós, gestores, temos que informar exatamente quantos alunos estão matriculados em nossas redes de ensino, em cada etapa e modalidade. A partir desses dados, uma comissão intergovernamental formada pelo ministro da Educação, 5 representantes do CONSED e 5 da Undime define um valor para cada tipo de matrícula. Nos estados onde os recursos arrecadados não são suficientes para atingir um valor mínimo nacional, o governo federal faz uma complementação para este fundo contábil estadual. Agora, é importante saber que existem regras para o uso dos recursos do Fundeb. De toda a verba recebida, o gestor deve destinar no mínimo 60% para o pagamento de profissionais do magistério em efetivo exercício. Os outros 40% ficam para a manutenção e o desenvolvimento do ensino, determinadas pelo artigo 70 da LDB. Nesse artigo, a LDB especifica as ações nas quais os recursos podem ser gastos. Esse dinheiro deve ir para despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino. Então pode capacitar o pessoal do magistério e outros profissionais da educação, construir, ampliar, reformar e equipar uma escola, aplicar em material didático e investir em transporte escolar. Já o artigo 71 determina onde os recursos não podem ser usados. Ações de assistência social, odontológica, médica, farmacêutica e de alimentação não podem ser consideradas despesas custeadas com o recurso do Fundeb, por não serem ações educativas. Para realizar a tarefa de acompanhar e controlar a distribuição, transferência e aplicação dos recursos, o Fundeb conta com um Conselho de Acompanhamento e Controle Social. Esse conselho é formado por representantes do poder local, professores, diretores, pais, alunos e servidores. E o que faz esse conselho? O conselho é o olho do cidadão naquilo que o poder público faz com o dinheiro da educação. É ele quem vai examinar todos os aspectos relacionados ao Fundeb. Quanto dinheiro entrou no fundo, quanto e em que foi aplicado. A formação desse conselho é condição necessária para o repasse dos recursos. Ou seja, se o município não tiver conselho, não recebe a verba. O mais importante de tudo é entender que a Secretaria de Educação é a responsável por administrar os recursos que vêm do Fundeb.
Isso está no artigo 69 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Todas as informações relativas ao Fundeb estão disponíveis na internet, inclusive as previsões da arrecadação. Os links para acessar todas essas informações estão no portal do Conviva, é só clicar e conferir. E para apoiar o gestor no uso dos recursos públicos, o Conviva disponibiliza ferramentas para o controle da receita e despesas. Com isso, o gestor e sua equipe podem acompanhar o fluxo dos recursos e planejar com mais eficiência.